Você busca a exaltação? É uma pergunta importante, porque ou você busca a exaltação ou você busca a humilhação. A referência principal é a de Mateus capítulo 17, de 22 até 18, verso 20. Mas tem as passagens paralelas de Marcos e Lucas. O auxílio é do livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 48. Quem é o maior? Vemos que Jesus, ele voltou para Cafarnaum e ali ele queria instruir os discípulos. O principal objetivo de Jesus era instruir os discípulos. E o que Jesus estava dizendo para eles? Olha, eu vou voltar para Jerusalém e vou morrer e vou ressuscitar. Mas os discípulos, eles só entenderam e em parte morrer. Por que Jesus está falando isso? Será que é um teste? Eles não queriam acreditar que Jesus iria morrer. Eles não compreenderam suas palavras. Em vez disso, eles começaram, depois de alguns momentos, a discutir quem é o maior. Quem será o maior no reino de Deus? Já viu quando a pessoa começa a negar uma verdade difícil? Os discípulos estavam assim. Eles negavam mentalmente aquela mensagem difícil de Jesus. E eles começavam a conversar de outras coisas, fugir do assunto. Se eles estivessem prontos para entender o que Jesus estava dizendo, eu vou para Jerusalém para morrer, mas vou ressuscitar. Eles teriam evitado tanta angústia e desespero, mas eles estavam discutindo quem era o maior. O coletor de impostos do templo, então, ele chegou para Pedro e falou assim: o mestre de vocês, ele não paga o imposto do templo, não? Era uma acusação. Pedro quis defender Jesus, uma coisa que ele não deveria fazer. Ele quis defender Jesus. Ele falou assim: devolve? Ele sim, ele paga esse imposto do templo, ele paga sim. Só que Pedro não entendeu a pergunta, ele não sabia a profundidade daquela pergunta. Os rabis, eles consideravam um gravíssimo pecado não pagar o imposto do templo. Mas havia algumas pessoas que eram isentas de pagar o imposto. Por exemplo, os profetas. Os profetas eram isentos de pagar o tributo. Como eles estavam perguntando, o mestre de vocês não paga o imposto? E Pedro respondeu, paga. Eles estavam considerando Jesus como uma pessoa comum. Ou seja, ele estava dizendo naquela pergunta, o mestre de vocês não é um profeta, é uma pessoa comum. Então, por isso que Jesus, ele começou, quando ele encontrou com Pedro, ele protestou. Falou, Pedro, fez as perguntas, né, e protestou contra aquilo. Quem paga os impostos? Os filhos? Os filhos dos reis pagam os impostos? Ou os estranhos? Aí Pedro teve que concordar com Jesus, que Jesus não tinha necessidade nenhuma de pagar aquele imposto. Mas Jesus evitou o confronto, não havia necessidade nenhuma. Então ele falou: vai, pesca um peixe, e você abre a boca do peixe e tira de lá o necessário para pagar o tributo. Paga para você e paga para mim. Uma lição importante: Jesus não entrou em discussão com os judeus, porque ele teria o direito de demonstrar a verdade para eles. Eu não tenho necessidade de pagar, ele poderia falar isso. Mas Jesus não entrou em discussão, por quê? Porque eles teriam interpretado mal as suas palavras. Então, Jesus ensina você a não se colocar desnecessariamente em antagonismo com a ordem estabelecida. Não tem necessidade de entrar em confronto? Não entre. Dá para passar sem discutir? Faça isso. Os cristãos devem evitar debates sempre que isso seja possível. O Salvador então reuniu seus discípulos depois de algum tempo e falou assim: olha, se vocês quiserem ser os primeiros, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. E aí ele inverteu tudo.
tem que ser o último e servo de todos. Marcos 9:35. E é assim que o mundo atua hoje? Não. Todos querem ser o primeiro. Ninguém quer ser o último. Ninguém quer ficar para trás. Todos querem ser os pioneiros, os primeiros. E Jesus disse: olha, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último, servir a todo mundo. E eles estavam longe de compreender, porque a luta deles era pelo lugar mais alto. E sabe onde que começou essa luta pelo primeiro lugar? Sabe? Foi no céu. Sabe quem que lutou para ser o primeiro? Lúcifer. Foi lá. Se ele realmente quisesse ser igual ou semelhante ao Altíssimo, ele estaria no céu até hoje. Lúcifer não queria ser igual ao Altíssimo. Ele queria ser o primeiro. E ele queria, Lúcifer, ele queria o poder de Deus, não o caráter de Deus. Não tem problema nenhum você querer ter o caráter semelhante ao de Deus. Pelo contrário, essa deve ser a nossa luta. Só que Lúcifer não queria ter o caráter de Deus. Ele queria ter o poder dele. E assim é o reino de Satanás. É um reino de o mais forte vai vencer. É um reino de força. Cada pessoa que está no reino de Satanás considera o outro como um obstáculo a ser vencido, um degrau em cima de subir, para que ele possa subir em cima daquela pessoa, para poder chegar a uma posição mais elevada. Esse é o reino de Satanás. Você tem vivido no reino de Satanás? Pisando nas pessoas para poder alcançar um patamar mais alto? A luta desesperada para ser o primeiro? É o reino de Satanás. O que Jesus ensinou? Que ele, que era o exaltado, se humilhou. E Satanás e Lúcifer queria se exaltar. E Cristo ensinou: olha, eu sou o maior, então eu vou servir a todos. Eu vou me humilhar mais do que todos. Filipenses 2, verso 7 nos mostra isso. Então, dentre os discípulos, qual foi o que mais serviu? O que mais serviu na obra de Deus? O mais infantil. Ele vai ser o mais eficiente no trabalho de Deus. É assim até hoje. O mais infantil vai ser o mais eficiente. Ele vai ser bem-sucedido onde pessoas intelectualmente capazes e sábios vão fracassar. Esquecer de si mesmo é uma característica da verdadeira grandeza. Sabe qual que é a verdadeira grandeza? É a pessoa que não fica pensando o tempo todo: ah, eu sou assim. Ah, para mim, o tempo todo ela só fala em si mesma. Grandeza é esquecer de si. Isso é grandeza. Eu. Ah, para de falar eu. Essas palavras de Jesus fez João se lembrar de um episódio. Qual que era o episódio? Havia um homem que estava expulsando demônios no nome de Jesus. Só que esse homem não seguia Jesus. Isso está em Lucas 9:49. Então ele contou para Jesus: Jesus, nós fizemos isso. Eu estou achando, subjetivamente, eu estou achando que nós fizemos errado. Aí Jesus falou: fizeram errado. Não devia fazer isso. Jesus falou assim: olha, não há ninguém que faça milagres em meu nome e possa em seguida falar mal de mim. Isso está em Marcos 9:39. O fato de uma pessoa não concordar totalmente com as suas ideias e opiniões não justifica proibi-la de trabalhar para Deus. E eles trataram aquele homem com aspereza e frieza, o que não se deve fazer. Sabe o que eles estavam fazendo, na verdade? Encaminhando aquele homem para a perdição, encaminhando para a senda de Satanás, ocasionando possivelmente a ruína de uma alma. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades ou as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Para o forte é difícil esperar o fraco.
É difícil. Por quê? Ele não tem paciência. Ele quer acabar rápido, ele é forte. Só que a missão, Romanos 15, verso 1. Nós que somos fortes temos que suportar as fraquezas dos fracos e não procurar agradar a nós mesmos. Mas ninguém quer fazer isso. Poucas pessoas querem, na sua força, esperar o fraco, ter paciência com o fraco. E o que isso quer dizer? O esforço de todos deve ser de não desonrar a Cristo tornando público o pecado. O esforço que você deve fazer deve ser no sentido de restabelecer a pessoa e restabelecer com o delicado tato, mais delicado possível, e a mais fina sensibilidade. Tem gente que quer consertar as pessoas na marreta, né? Tá errado. Não é assim, não. Se você for bem-sucedido, você vai salvar da morte uma alma e vai cobrir uma multidão de pecados. Lucas 5, verso 20. Mas, mesmo com todo esse esforço, pode ser que você não seja bem-sucedido. Talvez que a pessoa não aceite, mesmo com todo esse cuidado. E aí? Jesus falou assim, ó, trate então essa pessoa como gentil e publicano. E como que você trata um gentil e um publicano, você sabe? É olhar a pessoa com a misericórdia de Deus. Não é desprezar e nem negligenciar a pessoa, mas tratar a pessoa com ternura e compaixão. A pessoa fala, não quero mais não. Você trata com ternura e compaixão. Mesmo considerando como gentil e publicano, como uma ovelha perdida. Aí a pessoa passa a ser uma ovelha perdida. E Cristo está buscando essa pessoa para o seu aprisco. Não devemos fazer assunto de comentários e críticas entre nós, nem mesmo depois disso ter sido comunicado à igreja. Não devemos repetir aquela história às pessoas. Todo o poder do céu é posto ao lado da habilidade humana para atrair pessoas a Cristo. Todo o poder do céu vai ser colocado ao lado dessa pessoa. Sendo forte, tem paciência com os fracos e busca salvá-los. Se você quiser essa mensagem para pregar na sua igreja, na sua célula, no seu pequeno grupo, é só baixar o texto e baixar o slide. Eles estão na descrição no YouTube.